Juiz que solta vagabundo criminoso perigoso precisa ser preso porque é cúmplice, porque é corresponsável pelos crimes que depois esse vagabundo vai voltar a cometer uma vez em liberdade. Vocês devem se lembrar que eu aprovei no plenário da Câmara dos Deputados um projeto em que basicamente se o sujeito é pego em flagrante, cometendo um crime de roubo, um crime hediondo, ou se ele é miliciano ou faccionado, ele deve cumprir prisão preventiva, obrigatoriamente. Acaba aquela discricionariedade do juiz de tratar sobre, mas ele representa uma ameaça à ordem pública, mas ele representa uma ameaça ao processo, à persecução penal, mesmo porque, eu vou colocar aqui para vocês, tem muitos juízes sérios, linha dura, que defendem a legalidade, que muitas vezes se veem obrigados a soltar, mesmo porque nós estamos num sistema acusatório em que a regra é a liberdade, mesmo quando o sujeito é pego em flagrante, ou seja, quando há certeza de que foi ele que cometeu aquele crime, e ainda que seja um crime de altíssima periculosidade, o mesmo se ele sujeito tiver várias passagens. E se o juiz não solta, muitas vezes ele pode até ser responsabilizado, responder processos disciplinares ou ver a sua decisão ser reformada por uma instância superior. Agora, por outro lado, existem muitos juízes, e vários vídeos em relação a isso viralizam, com constância, que mesmo quando há a obrigação legal, segundo a legislação atual, mesmo quando aquela pessoa, ela representa um perigo ao processo, ela representa um perigo à ordem pública, escolhem soltar o criminoso na audiência de custódia. Então, as duas medidas combinadas têm um efeito, que tem o potencial de reduzir drasticamente os crimes no nosso país. Aliás, saiu um estudo recentemente, vou pedir pro editor encontrar, acho que nos Estados Unidos, mostrando a reincidência dos criminosos, mostrando que a maior parte dos presos são reincidentes, e que quanto mais você é rigoroso na prisão em relação às reincidências, mais você diminui o crime. Então, quando você passa a ter uma pena duríssima, e restringir os direitos daquela pessoa a partir do quinto crime que ela comete, já reduz em X%. Do quarto, já é uma proporção maior. Do terceiro, uma proporção maior. No segundo, uma proporção ainda maior, Chega num ponto, eu acho que se você endurece já no segundo crime, tem uma redução de 60%, 70%, Inclusive, eu acho que isso deve se encaixar no princípio de Pareto, O princípio de Pareto é a proporção 80-20, inicialmente proposta para a economia, dizendo que 20% das pessoas concentram 80% da renda, 80% da riqueza, mas que se aplica para vários outros setores, E eu não duvidaria, assim, é fato, de que uma quantidade pequena, minoritária de criminosos comete a maior parte dos crimes. Isso é fato. Agora, talvez a gente encontre aí também a proporção de Pareto, de que mais ou menos 20% dos criminosos sejam responsáveis por 80% dos crimes, O que também acaba com o discurso da esquerda de que não, se prender mais, mais pessoas serão presas, se você aumentar as penas, mais pessoas serão presas, e eu me lembro até, eu acho que no Tropa de Elite 1, aquele ator que era responsável por fazer o Freixo, dá uma palestra falando, olha, se a gente continuar nesse ritmo de prisões, em tanto tempo, toda a população brasileira vai estar presa, Só que eles ignoram esse fato de que a maior parte é reincidente. Então vai chegar num ponto em que a gente não vai estar prendendo mais, porque a gente já vai ter prendido os principais reincidentes, Aqueles que cometem são os criminosos contumazes. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e comprar o seu ingresso no segundo lote pro primeiro festival do Movimento Brasil Livre. Clica aí no link na descrição do vídeo. Bom, então eu falava sobre a combinação, primeiro do projeto que a gente aprovou em plenário, que estabelece prisão preventiva obrigatória, ou seja, sem margem de discricionariedade para o juiz em relação àquele sujeito. Foi pego roubando, é reincidente, e aí não é cumulativo, Tô falando, foi pego roubando, ou é reincidente, ou membro de facção criminosa, ou miliciano,
ou cometeu crime hediondo, responde preso preventivamente, né? Ou seja, mesmo antes de ser condenado, ele permanece todo aquele tempo na prisão e aí, na sua pena final, né, aquele tempo que ele ficou preso preventivamente é abatido da sua pena final, acabando com esse entra e sai das audiências de custódia. Porque veja, o problema não é a audiência de custódia em si, porque a audiência de custódia, ela é um instrumento para analisar a legalidade da prisão. Se aquela prisão é legal, se aquela prisão é ilegal. Se há necessidade de cumprir em prisão preventiva, se não há necessidade. E por necessidade, não é necessidade o que nós temos de senso comum, né? Pô, é um criminoso perigoso, tem que responder preso. Não, é necessidade legal, né? Se a lei impõe que aquele sujeito precisa ser preso. Então, muita gente é solta na audiência de custódia, porque as prisões, elas, se não são ilegais, e a maioria esmagadora delas não são ilegais, porque a polícia de fato prende legalmente, de acordo com cumprindo o estrito dever legal, muito diferente do que o ministro Lewandowski, de maneira ignorante, afirma, né? Solta muito da audiência de custódia porque a polícia prende legalmente. Não, solta muito na audiência de custódia porque a maior parte dos juízes consideram que as prisões são legais, são regulares, mas que não há requisitos para prisão preventiva. E aí qual que é a solução? Acabar com a audiência de custódia? Não, porque de qualquer maneira, em algum momento, algum instrumento vai ser utilizado para analisar a legalidade da prisão, né? Não pode-se deixar de analisar se aquela prisão é legal ou ilegal, mesmo porque alguém pode ser preso ilegalmente e aí vai ficar preso ilegalmente para sempre? Não pode. O problema, primeiro, em relação à origem da audiência de custódia, tá, é que ela foi criada por uma resolução do CNJ e não por lei. E isso sim é muito problemático, né? Que é do ativismo judicial. É pior do que ativismo judicial, porque foi decisão administrativa, não foi nem decisão judicial. Que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que ocupa a cadeira na ocasião, ele é um órgão administrativo vinculado ao judiciário para tratar de questões, né, de regulamentações das questões judiciais. Criar o instrumento da audiência de custódia por meio do CNJ, obviamente é ilegal e inconstitucional. Mas depois isso foi positivado, depois isso foi aprovado em lei. O problema da audiência de custódia é que as hipóteses para o sujeito ser preso preventivamente são muito diminutas, são reduzidas. E aí o que nós fizemos é obrigatoriamente ter essa prisão nessas hipóteses que eu coloquei. Agora, o novo projeto que nós estamos apresentando é uma mudança na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, que trata sobre os juízes, dizendo o seguinte: juiz, se por jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça ao que você está vinculado, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou por expressa previsão legal, ou seja, se tiver escrito na lei, se tiver jurisprudência pacífica em tribunais superiores ou no Tribunal de Justiça, se você for um juiz de primeira instância, de que aquele sujeito tem que permanecer preso e você soltar, você, juiz, vai ser preso, vai cumprir de 8 a 12 anos de cadeia, porque você é responsável por aquele criminoso. A ideia que me foi mandada inicialmente é o seguinte: se um juiz solta um criminoso e esse criminoso volta a delinquir, volta a cometer um crime, esse juiz tem que ser responsabilizado. Eu dei um passo além. Falei o seguinte: se o juiz solta ilegalmente uma pessoa perigosa, não interessa se essa pessoa volta a cometer um crime ou se depois de solto vira um santo. O que importa é que uma pessoa perigosa, pega em flagrante, portanto com a materialidade delitiva, o crime existiu e a autoria foi aquela pessoa que cometeu. Tá claro isso, tá claríssimo que foi em flagrante, é um crime que não precisa de investigação. Pego em flagrante, cometendo um crime de alta periculosidade, não interessa se ele volta a cometer crime ou não. O juiz colocou uma pessoa que causa um risco potencial para a sociedade. Só de colocar a sociedade em risco, ainda que esse risco não se materialize, esse juiz já tem que ser preso. Chega de ter uma leniência de passar a mão na cabeça de juízes como se eles não fossem responsáveis pelas suas decisões. Como se eles só escrevessem um despacho ali, uma decisão, um papel, e aquele papel não gerasse efeito no mundo real. Ele gera. E gera principalmente para quem não é juiz. Porque quem é juiz tem condição de morar num bom lugar, tem um carro blindado, um motorista, pode ter um segurança. Quem não é, não. Então, o juiz precisa ter completa noção da responsabilidade que ele tem daquela decisão que ele está tomando. Esse é o projeto. E se você apoia, eu vou pedir para você compartilhar, comentar e ajudar a primeiro gerar mídia. Porque uma vez que esse projeto ganhe visibilidade, aí eu consigo fazer com que ele avance na Câmara.